Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais impressionantes e poderosas de todos os tempos, a Travessia do Mar Vermelho, uma narrativa que nos ensina sobre medo, fé e o poder de Deus em situações impossíveis. Depois de anos de escravidão no Egito, o povo de Israel estava finalmente a caminho da liberdade. Guiados por Moisés e pela promessa de Deus, eles deixaram para trás uma vida de sofrimento. Mas a jornada estava apenas a começar. Imagina a cena: uma multidão de homens, mulheres e crianças caminhando pelo deserto com a esperança de uma nova vida a brilhar nos seus olhos. Contudo, a liberdade deles não durou muito tempo sem desafios. Pouco depois da partida, o coração do faraó endureceu novamente. Ele e os seus oficiais arrependeram-se de ter libertado os seus escravos. O orgulho e a sede de poder falaram mais alto. O faraó pensou na mão de obra perdida, no golpe à sua autoridade. Sem hesitar, ele reuniu o seu poderoso exército, os melhores carros de guerra, os cavaleiros mais experientes e milhares de soldados. O objetivo era claro e cruel: perseguir os israelitas, capturá-los e arrastá-los de volta para a escravidão. Uma nuvem de poeira ergue-se no horizonte, anunciando a aproximação da máquina de guerra mais temida daquela época. Enquanto isso, os israelitas estavam acampados junto ao mar. De repente, olham para trás. E o que vem? O exército egípcio, vindo a toda a velocidade. À sua frente, um mar imenso e intransponível. Atrás, a morte certa nas mãos dos seus antigos opressores. Estavam encurralados. O pânico tomou conta de todos. A esperança transforma-se em desespero. As pessoas começaram a gritar, a chorar e a reclamar contra Moisés. Foi para isto que nos tiraste do Egito, para morrermos no deserto? Não havia sepulturas suficientes lá para nós? O medo era tão grande que os fez esquecer de todas as maravilhas que Deus já tinha feito. Eles só conseguiam ver o fim. Mas no meio do caos, uma voz ergueu-se com autoridade e calma, a voz de Moisés. Ele não vacilou. Olhou para o povo aterrorizado e declarou palavras que ecoam até hoje. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vos trará hoje. O Senhor lutará por vocês. A confiança de Moisés não vinha de um plano militar ou de uma estratégia humana, vinha de uma fé inabalável no Deus que nunca falha, no Deus que já tinha demonstrado o seu poder através das pragas e dos sinais no Egito. Ele sabia que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem o controle. E então Deus falou a Moisés. A ordem era simples, mas humanamente impossível. Diz ao povo que marche, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar sul. Que se seguiu foi o início de um milagre de proporções épicas. Durante a noite, Deus enviou um vento oriental muito forte, que soprou sem parar. As águas do Mar Vermelho começaram a mover-se, a dividir-se. Lentamente, um caminho seco começou a formar-se
no meio do mar. As águas orgarancei como duas muralhas gigantes, uma à direita e outra à esquerda. Onde antes havia um oceano, agora havia terra firme. Diante daquele espetáculo inacreditável, os israelitas começaram a mover-se, com os corações a bater forte, entre o medo e o espanto. Eles entraram no caminho aberto por Deus. Homens, mulheres, crianças, idosos caminharam em segurança pelo fundo do mar. Para proteger o seu povo, Deus moveu a coluna de nuvem que os guiava durante o dia. Ela colocou-se entre os israelitas e os egípcios, criando uma barreira para Israel. A nuvem iluminava o caminho com uma luz divina. Para os egípcios, trazia uma escuridão impenetrável, impedindo-os de atacar. Quando os egípcios finalmente conseguiram ver o caminho aberto no mar, a arrogância deles não lhes permitiu ver o perigo. Eles pensaram: se eles podem atravessar, nós também podemos. E assim lançaram-se em perseguição, entrando no leito do mar com os seus carros e cavalos, confiantes na sua força militar. Mas o terreno não era o mesmo para eles. As rodas dos seus carros de guerra começaram a prender-se na lama. O avanço, que deveria ser rápido e triunfal, tornou-se lento e difícil. O pânico começou a instalar-se entre os soldados egípcios. Eles perceberam que não estavam a lutar apenas contra escravos fugitivos. Alguém gritou: vamos fugir. O Senhor está a lutar por eles contra nós. Mas já era tarde demais. No momento em que o último israelita pisou em segurança na outra margem, Deus deu uma nova ordem a Moisés: estende novamente a tua mão sobre o mar. Moisés obedeceu. E com a mesma força com que se abriram, as muralhas de água desabaram. As águas voltaram ao seu lugar, cobrindo tudo. Os carros de guerra, os cavaleiros, os soldados, todo o orgulho e poder do exército egípcio foram engolidos pelo mar. O poder militar do faraó foi completamente aniquilado, não por um exército inimigo, mas pela intervenção direta e soberana de Deus. Nenhum deles sobreviveu. Ao amanhecer, os israelitas, já em terra firme, olharam para a margem e viram os corpos dos seus inimigos. O silêncio da manhã foi quebrado por suspiros de alívio e admiração. O medo que sentiam na noite anterior transformou-se numa profunda reverência e gratidão a Deus. A angústia deu lugar a uma fé renovada. Naquele dia, o povo não apenas viu, mas compreendeu o poder do Senhor. Eles passaram a confiar plenamente em Deus e no seu servo Moisés. A travessia do Mar Vermelho foi muito mais do que uma fuga espetacular. Foi uma vitória espiritual que marcou o fim definitivo da escravidão e o verdadeiro nascimento da nação de Israel. Este milagre mostrou a todos para sempre que o impossível não limita Deus. Mostrou que a fé pode nascer e florescer mesmo nos momentos de maior medo. E, acima de tudo, ensinou que a libertação de Deus, por mais que pareça demorar, chega sempre no tempo certo e de uma forma que supera todas as nossas expectativas. Esta história lembrou-nos que nas nossas vidas também enfrentamos os nossos mares vermelhos e os nossos exércitos que nos perseguem, mas assim como Deus abriu um caminho onde não havia, Ele pode fazer
o mesmo por nós. Muito obrigado por assistirem. Se esta mensagem vos tocou, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com alguém que precise de a ouvir e subscrever o canal para mais histórias como esta. Até a próxima!